Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início ao nosso webinar. Meu nome é Luciana, especialista de restauração no time de florestas do WRI Brasil. Participo do projeto Pro Restaura, que é coordenado pela Mariana Oliveira, que também faz parte do time de florestas do WRI Brasil. Esse projeto ele atua em 3 territórios, sendo Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo nas 2 bacias do extremo norte, que é a bacia do São Mateus e a bacia do Itaúnas. E estamos fazendo esse webinar porque nós tínhamos previsto a realização de um seminário no território, né, e uma participação na reunião do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Itaúnas, no mês passado, por conta desse cenário do Covid-19, nós precisamos cancelar essas atividades presenciais, e para a gente não deixar de fazer uma devolutiva, conversar um pouco sobre o trabalho que foi realizado pela equipe da professora Cristina Adams aí no território, sobre a estrutura de governança da restauração no território, as redes de atores locais. Nós propomos, então, esse webinar e gostaria de agradecer a todos que estão presentes, puderam parar um pouquinho no dia de hoje para ouvir, participar nesse processo. Então, já deixo meus agradecimentos aqui. E eu vou fazer uma breve introdução, né, da equipe, de como vai ser, né, e vou passar a palavra na sequência para a Luciana Araújo, que é pesquisadora da equipe da professora Cristina e que desenvolveu esse trabalho no Espírito Santo, né, no território aí do Itaúnas e São Mateus, e vai poder fazer toda a apresentação da gente. A proposta é que a gente faça uma apresentação de mais ou menos 40 minutos sobre o trabalho que foi desenvolvido e, na sequência, a gente possa jogar, né, responder as questões de vocês. Na janela da apresentação, a gente tem o chat, tem também um quadro, né, um link para está escrito Q&A, né, que são as questões que podem colocar as perguntas ao longo da apresentação. Fiquem à vontade para colocar suas questões da apresentação, que depois da apresentação, desses 40 minutos, a gente vai abrir, colocar, né, as considerações de vocês, e para a gente poder, de alguma forma, ter uma troca, ter uma interação. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas, eu estarei sistematizando todas essas questões, e depois a gente vai ter essa troca, né, ler as questões, abrir para a equipe responder. Tá? Então, fiquem à vontade, se ficarem com dúvida, pode colocar também alguma dúvida em relação ao webinar mesmo, e outras questões que acharem relevantes. Tá? Eu não sei, muitas pessoas que entraram, né, não me conhecem, né, eu estive uma vez no território. Esse trabalho ele foi conduzido no início pela Mariana e pelo Tiago, pelo WRI, que foi a pessoa que esteve mais presente no território. Então, uma parte desse trabalho, o diagnóstico das iniciativas de restauração que acontecem nessas 2 bacias. Então, a gente vai apresentar um pouquinho do que foi sistematizado para poder entender um pouco o que acontece nesse território, tanto em termos de instituições que atuam e como elas dialogam e interagem na cadeia da restauração, mas também quais são as ações práticas que podem ser potencializadas, que podem ser apoiadas, para a gente ter o ganho de escala com a restauração. O grande objetivo desse projeto, do Pro Restaura, que é desenvolver toda essa agenda da restauração, fortalecer as iniciativas, fortalecer uma abordagem econômica para a restauração, para a gente possa ter ganho de escala com a restauração. Então é isso, vou passar para a Luciana Araújo, para poder apresentar para a gente, e fiquem à vontade para colocar as questões, comentários gerais ao longo aqui, né, da chat, que depois a gente abre para responder e interagir.
Obrigada a todos que entraram. Luciana, fique à vontade, tá? Para conduzir. Obrigada. Meu som tá bom? Tá ótimo. Boa tarde a todos. Hoje nós teremos a oportunidade de compartilhar com vocês os resultados de um trabalho de cerca de 2 anos que nós fizemos em parceria com o WRI. Eu vou apresentar para vocês o resultado do mapeamento da paisagem social da restauração florestal no norte do Espírito Santo, como disse a Luciana Alves, nas bacias dos rios Itaúnas e São Mateus. Nossa tarefa nesse trabalho foi fazer um diagnóstico da governança da restauração florestal, como se nós estivéssemos tirando uma fotografia da governança para poder responder o que constitui a governança da restauração florestal nas bacias hidrográficas, que são foco de trabalho do projeto ProRestaura. Esse projeto ProRestaura, ele é executado pelo WRI Brasil, ele é um projeto grande, que tem vários componentes, né? O que a gente vai ver hoje na apresentação são resultados do componente de governança. Os resultados que são apresentados hoje, como disse a Luciana, eles são fruto de um trabalho de uma equipe, né, que foi coordenada, está sendo coordenada pela professora Cristina Adams, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Nós trabalhamos numa equipe que é formada, além da professora Cristina, pela Célia Futema, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, pela Roseli Sanches e por mim, que estamos na equipe como pesquisadoras de pós-doutorado, e mais 2 alunos de pós-graduação da USP, o Jordano Roma e o Vitor Irata. A gente teve no início do projeto também a participação da Gabriela Santa Rosa, que foi aluna de pós-graduação da Unicamp. Bom, como dito antes, o projeto ProRestaura ele é executado pelo WRI Brasil, é um projeto grande que ainda está em andamento e é financiado pelo Ministério Alemão de Meio Ambiente e Segurança Nuclear. De uma forma bem geral, o objetivo do ProRestaura consiste em desenvolver uma agenda consistente e permanente de restauração florestal no Brasil. Uma das ênfases dadas a esse projeto é fortalecer a abordagem econômica da restauração florestal, pensando nessa atividade em escalas de paisagem. Para isso, o WRI vem desenvolvendo inúmeras ações junto a diversos parceiros de governos, da sociedade civil organizada e do setor privado, para alavancar, para desenvolver e criar situações de sinergia para o estabelecimento de condições técnicas, econômicas, legais e de gestão que são necessárias para a implementação de planos de restauração florestal em grande escala. O ProRestaura, ele está atuando em 3 áreas, que inclui o componente de governança está incluído nessas 3 áreas. A gente pode ver aí no mapa a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba, em sua porção paulista, a bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, e as bacias dos rios Itaúnas e São Mateus, no norte do Espírito Santo. O componente de governança do projeto ProRestaura, ele tem como objetivo a identificação e análise de estruturas e processos existentes de governança da restauração florestal nessas 3 paisagens que eu mostrei no mapa anterior. Hoje a gente vai tratar dos resultados que nós obtivemos no norte do estado. Para cumprir com esse objetivo, nós buscamos entender quem são as organizações, quem são os grupos, as pessoas envolvidas na restauração florestal nessa região e como elas se relacionam entre si. Nós também buscamos identificar quais são as iniciativas atuais e passadas de restauração florestal
que explicam, em alguma medida, a existência de uma governança que contribua para a restauração florestal. E a partir dessa identificação, nós buscamos entender como elas estão constituídas, como é que elas atuam. A partir desse diagnóstico, nós buscamos indicar aspectos que podem promover o avanço da governança da restauração florestal no longo prazo e no âmbito da paisagem regional. Nós temos como resultado esperado que a governança da restauração florestal e da paisagem se fortaleça por meio do envolvimento de formuladores de políticas públicas, de gestores públicos, de empresas, proprietários de terras, ONGs, prefeituras e comunidades locais. Bom, e como é que nós, o grupo da USP, da Unicamp, como é que nós entendemos o que é governança, né? Há muitas definições e abordagens usadas em análises de governança, e nós adotamos uma abordagem que dá enfoque, que põe no centro da discussão a interação entre os atores num determinado território, numa determinada paisagem. Nós usamos o seguinte conceito de governança. É um conjunto amplo de instituições e atores em todos os níveis e as maneiras pelas quais eles se conectam e interrelacionam ao longo do tempo, para influenciar a implementação e o processo de restauração de uma paisagem florestal ou território. Aqui nós temos uma lista bastante grande de princípios orientadores para o desenvolvimento de sistemas de governança sustentáveis e socialmente inclusivos. Eu não vou ler todos eles, são muitos. Eu vou ressaltar alguns para ilustrar esse conjunto, como, por exemplo, a clareza sobre o limite da paisagem a ser restaurada, múltiplos atores compartilhando responsabilidades, existência de mecanismos de monitoramento de restauração florestal, cadeia de restauração florestal otimizada, garantia de longo prazo aos processos de restauração florestal e um sistema de governança legitimado pelo poder público. Esses princípios, eles funcionam como norteadores, eles são como se fosse uma bússola para guiar gestores, ONGs, órgãos do Estado, na elaboração de planos, de programas, de projetos e de políticas públicas. Nós usamos esses princípios em nossas análises como se eles fossem os nossos norteadores, que vão apontando um caminho de avanço da governança da restauração florestal. Nós vamos voltar a ver isso mais para frente. Então, agora vamos para a nossa área de trabalho no Espírito Santo, como disse a Luciana, né? Inclui as bacias dos rios Itaúnas e São Mateus. Nós estamos falando do norte do estado, numa área que abrange aí cerca de 12 mil quilômetros quadrados, 16 municípios e cerca de 11% da população do estado. Essa região do estado, ela foi escolhida para ser alvo do ProRestaura porque foi identificada como área prioritária para a restauração florestal, de acordo com um estudo que foi realizado, que é intitulado A Avaliação das Oportunidades da Restauração de Paisagens e Florestas para o Estado do Espírito Santo, Brasil, que foi publicado em 2017. Esse estudo, ele é conhecido às vezes por um nome popular, que a gente chama ele de ROAN, do Estado do Espírito Santo. Ele foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com diversos parceiros, incluindo o WRI. Nesse estudo, a segurança hídrica ela foi definida como um dos critérios mais importantes para a priorização das áreas para restauração florestal. E essas duas bacias hidrográficas possuem, além de alto déficit de água, os menores índices de cobertura florestal natural e um alto grau de degradação da vegetação nativa e dos solos.
A gente está falando de cerca de 90 mil hectares de remanescentes de vegetação nativa e uma área potencial para restauração na ordem de 28 mil hectares. Lembrando que o Espírito Santo assumiu o compromisso de restaurar 80 mil hectares de vegetação nativa. Bom, vamos agora mostrar para vocês como é que a gente levantou as informações e como é que a gente fez a análise dos dados para poder entender a governança da restauração florestal no norte do estado. Nós usamos como um roteiro, um mapa, essa figura com esse U, que representa uma trajetória para o desenvolvimento da governança. Imaginem que isso é um mapa orientador da governança da restauração florestal do norte do Espírito Santo. A gente tem do lado esquerdo o momento presente e do lado direito o futuro. O nosso trabalho, que tem o caráter de diagnóstico, ele está restrito ao presente, ou seja, ao lado esquerdo do U, onde estão os quadros verdes. Esses quadros representam passos de desenvolvimento. Nós começamos, então, descrevendo a situação nesse quadrinho que está mais acima do lado esquerdo. Para isso, nós respondemos quem são os atores da restauração florestal e quais são as relações entre eles. Sabendo razoavelmente isso, nós passamos para a próxima etapa, nessa segunda caixa verde, abaixo, onde vamos ampliar as percepções sobre o sistema de governança. Como é que a gente fez isso? Por meio da identificação das iniciativas que se caracterizam como tendo alguma influência sobre a restauração florestal no norte do Espírito Santo. Em seguida, demos o próximo passo para essa terceira caixa verde, também do lado esquerdo do U, pensando em como podemos avançar. Para isso, perguntamos: quais são as oportunidades e lacunas para a restauração florestal nas bacias do Itaúnas e do São Mateus? O próximo passo é a virada do U, que podemos imaginar como um processo de avanço e transformação, que já está projetado para o futuro. Nossa contribuição aqui foi parcial, a gente deu algumas dicas em como esse sistema de governança pode avançar. Nosso trabalho ele vai se encerrar nessa fase de caminhada para o futuro, mas a gente faz indicativos do que existe em termos de potencialidades para que esse sistema avance. O passo seguinte, então, consiste na criação da visão de futuro, onde estão ações de planejamento da restauração florestal nas duas bacias, de forma que elas ganhem escala. Então, vamos lá. Como é que nós fizemos para buscar a melhor informação possível para responder tudo que eu apresentei até agora como objetivos e resultados esperados? Primeiro, nós fizemos um banco de dados com atores sociais que pudessem estar relacionados com a restauração florestal no norte do Espírito Santo. A gente começou com um banco de dados que o WRI nos forneceu, eles já tinham, o WRI tinha um banco de dados inicial, e a gente acrescentou outros atores para esse banco de dados. Mas o que chamamos, né, de atores sociais? Os atores sociais são organizações, são grupos, são indivíduos, são movimentos sociais que influenciam ou são influenciados por ações relacionadas à restauração florestal. Enquanto fazíamos isso, fomos planejando as oficinas que tiveram como principal foco construir um mapa de atores e suas relações, que chamamos de redes sociais, as quais nós veremos adiante. Além das oficinas, planejamos também 2 etapas de entrevistas com atores chaves, começando com 10 entrevistas. Para cada atividade, ao menos um relatório foi elaborado. Após a primeira oficina e primeira etapa de entrevistas, fizemos a segunda oficina, que teve 2 objetivos: validar as redes sociais elaboradas na primeira oficina e aprofundar, detalhar as redes sociais em redes específicas.
Em seguida, concluímos a segunda etapa das entrevistas com os atores-chave. Essas são as duas entrevistas que foram realizadas, os convites foram feitos por e-mail e pessoalmente. Então, a primeira oficina foi realizada em Montanha, em agosto de 2018, com 28 participantes de 13 organizações. E a segunda oficina foi realizada em Boa Esperança, em abril do ano passado, em 2019, com 56 participantes ligados a 29 organizações. É importante ressaltar que na segunda oficina que a gente fez em Boa Esperança, a gente teve um apoio muito valioso da Simone e do Tiago, que fizeram uma mobilização muito forte, né? E a gente pode perceber isso pelo número de participantes nessa oficina. É importante também a gente salientar o apoio riquíssimo, assim, muito rico mesmo, que as prefeituras e as secretarias municipais, tanto de Montanha quanto de Boa Esperança, nos deram, né? Foram de muita ajuda para que essas oficinas fossem bem-sucedidas. Bom, aqui eu estou retomando a metodologia que nós usamos nas duas oficinas para a elaboração das redes sociais de restauração florestal, que a gente chama também de mapas da paisagem social da restauração florestal. Na primeira oficina, os participantes elaboraram redes gerais. O que significa isso? Significa que nós pedimos para os participantes para que eles identificassem os atores sociais que estão ligados à restauração florestal ao norte do estado. Feito isso, os participantes trabalharam em 4 grupos e desenharam as ligações entre os atores, conforme vocês podem ver na figura à esquerda. Na segunda oficina, nós fizemos o mesmo procedimento, mas para redes específicas. Nós mapeamos as conexões para diferentes tipos de recursos, como vocês podem ver no diagrama em azul. Nós construímos redes de fluxos de recursos financeiros, de informações, de insumos e de monitoramento. Mais para frente, nós veremos o resultado dessas oficinas e lá eu pontuarei algumas limitações metodológicas dessa atividade que precisam ser consideradas quando a gente vai interpretar essas redes. Bom, vocês lembram que eu mencionei que nós fizemos 2 etapas de entrevista, né? Pois bem, nós realizamos 18 entrevistas com pessoas de organizações do Estado, de ONGs, de empresas, dos comitês de bacias hidrográficas e viveiros. As entrevistas foram realizadas em Vitória, em São Mateus, Nova Venécia e também em Itaúnas. Bom, agora vamos entrar nos resultados, tá? Onde a gente vai falar da paisagem social da restauração florestal. Vamos retomar essa figura. Aqui nós vamos olhar para essas 2 primeiras etapas desse grande U, que representa, né, uma trajetória da governança da restauração florestal. Então, nós vamos falar sobre esses 2 quadros que estão em amarelo, que vão descrever quem são os atores, quem são as iniciativas e qual a relação entre os atores. Para retomar um pouquinho aqui, lembrar que a gente está falando de uma área com 16 municípios, nós levantamos 124 atores sociais e 12 iniciativas de restauração florestal, em andamento ou já concluídas desde 2001. Bom, o que temos aqui nessa tabela bastante grande? São políticas, programas, projetos, estudos e ações que nós escolhemos chamar de iniciativas de governança da restauração florestal. Essas iniciativas foram identificadas por meio principalmente das entrevistas realizadas.
Elas estão relacionadas a órgãos públicos, ONGs, redes de parcerias, empresas e os comitês de bacias hidrográficas dos rios Itaúnas e São Mateus. Há aqui iniciativas que abrangem todo o estado e outras que enfocam somente em alguns municípios. O que é importante a gente observar nesse conjunto de iniciativas, né? Que há uma riqueza entre elas, passadas e presentes, que são realizadas ou foram realizadas por diferentes atores e em algumas iniciativas em parcerias. Outro ponto importante, os comitês de bacia hidrográfica estão ativos desde 2001 e eles têm planos de ação. São diversos os órgãos de Estado atuantes na região, como a SEAMA, o IEMA, a SEAG, o INCAPER. As prefeituras são outro aspecto importante que a gente vai ver diversas vezes, que tem ações voltadas para o tema da restauração, especificamente com projetos de viveiros e de educação ambiental. Outro aspecto importante para a gente observar, que a gente consegue, a hora que a gente entra em cada uma dessas iniciativas e explora o que tem aí no conteúdo delas, que foi isso que a gente fez. A gente quer entender que elementos que tem dentro dessa iniciativa para entender como que se forma a governança da restauração florestal no Espírito Santo. Então, a gente encontra, por exemplo, parcerias que foram feitas para realizar capacitação em restauração florestal no âmbito dos comitês de bacia hidrográfica. Outro aspecto importante, há muito conhecimento acumulado com todas essas experiências desde a primeira década, né, de 2000, e que com certeza isso favorece o avanço da restauração florestal no estado. Outro aspecto bastante importante que todos vocês conhecem, que há uma política de estado muito estruturada para gerenciar a restauração florestal e que tem a capacidade de capilarização em todos os municípios do estado. A gente está falando do programa Reflorestar. Vocês vão poder depois olhar essa tabela com calma, a hora que esse webinar estiver disponível para vocês. É importante vocês terem o conhecimento de que ela não é uma tabela completa. Certamente há iniciativas aí que nós não conseguimos mapear por conta de informações insuficientes. Então, ela é um primeiro passo para a gente ter um retrato de como é que se forma a governança da restauração florestal no estado do Espírito Santo. Bom, aqui, o que nós temos aqui? A gente tem como se fosse um mapa explicativo do programa Reflorestar, que está aqui. Acho que vocês veem a seta aqui do meu computador. O que é importante a gente explorar nessa figura? Isso aqui mostra um pouquinho como funciona o Reflorestar. Então, vamos começar por aqui. Ele é um programa coordenado pela SEAMA. O programa gerencia um portal. Esse portal recebe o cadastro do produtor rural. Aqui o produtor rural, tá certo? Vamos ver o que mais chega até o produtor rural. O programa Reflorestar, vamos voltar aqui. Ele tem como gestor operacional o Bandes, que é um parceiro extremamente importante aqui. O Bandes, ele contrata e ele paga consultores com recursos que vêm do Reflorestar. E esse consultor, ele entra em contato com o produtor, ele elabora um projeto de restauração florestal, ele faz o acompanhamento do produtor rural, ele monitora a restauração florestal e ele realiza uma visita anual de assistência técnica, que isso está previsto lá no projeto. Esse consultor, juntamente com o Bandes, eles podem participar de apresentações nos municípios que são feitas pelo programa Reflorestar. Teve uma época que o programa fez muito isso, onde ele foi
chamado, ele foi fazer apresentações para divulgar o projeto. Essa divulgação, essa publicização do programa Reflorestar, ela depende muito disso aqui, olha, das lideranças locais. Elas são muito importantes como ponte para mobilizar produtores locais e articular com o programa Reflorestar, a fim de que você vá cada vez mais conseguindo atrair mais produtores rurais para o programa. Aqui tem um outro aspecto muito importante, muito rico do funcionamento do Reflorestar, que é esse braço de parcerias. Há uma capacidade, uma flexibilidade muito grande para o estabelecimento de parcerias no programa Reflorestar. Então, o que é importante a gente observar nesse quadro de funcionamento do Reflorestar? Que são muitas ligações com o produtor rural, que estão muito bem estruturadas aqui entre o Bandes e o programa. Então, aqui existe uma estrutura muito robusta para conseguir chegar ao produtor e ter um projeto e ter acompanhamento. Então, isso aqui é muito importante. Como eu disse, a publicização do Reflorestar precisa muito da articulação de lideranças que estão no nível dos municípios, para que essas lideranças façam essa comunicação com o Reflorestar. E, por fim, volto a ressaltar a importância das parcerias. A forma como o sistema está estruturado permite o desenvolvimento, estabelecimento de tipos diferentes de parceria com o Reflorestar, que depende dessas articulações, dessas mobilizações, dessa comunicação com o programa. Bom, agora nós partimos finalmente para as redes que foram produzidas nas oficinas 1 e 2. Essa é a rede geral, que representa os atores que estão ligados à restauração florestal no norte do Espírito Santo. Então, ela foi feita pelos participantes que estavam na primeira oficina que foi feita em Montanha. E lembrando que aqui as conexões não estão qualificadas. Então, essa atividade foi feita com base na seguinte pergunta orientadora. Entre os atores colocados na rede, quais interagem no contexto da restauração florestal nas bacias do Itaúnas e do São Mateus? E aí tivemos essa figura aqui, esse mapa da paisagem social. Deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui para a gente conseguir interpretar junto. Então, as cores representam diferentes naturezas dos atores sociais. Então, a rosa, por exemplo, são as organizações públicas, as verdes são as organizações privadas sem fins lucrativos, que inclui as ONGs, em amarelo estão os produtores rurais, em azul estão as empresas, e aqui a gente tem uma categoria aqui meio laranja, que inclui os outros, aquilo que não se enquadrou nessa classificação. E o tamanho de cada bola, o que representa? Quanto maior a bola, isso significa que há mais conexões partindo desse ator para outros atores ou com outros atores. E essa figura, ela está representada numa escala, que é uma escala de atuação dos atores, que vai do nível local, municipal, regional, estadual, nacional e global. Aqui eu quero voltar naquela questão das limitações metodológicas. O que é importante a gente levar em consideração aqui? Isso é um retrato que tem uma limitação temporal. Ele representa o período de 2018, que foi quando a gente fez a oficina 1, e as demais redes que nós veremos aqui, 2019. Então, a gente tem que ter atenção para essa limitação. Ali é um retrato de um momento. E também é um retrato de quem estava participando da oficina e confeccionou essa rede. Tá bom?
Então, o que nós vemos nessa rede? A gente vê que ela é uma rede que está bem distribuída nos diferentes níveis e é uma rede que tem uma capilarização para o nível municipal. Podemos dizer também que é uma rede jovem, que está em desenvolvimento, que ela é pouco densa e que predominam os atores públicos, que estão em rosa. Essa capilarização que a gente observa aqui, ela está representada pelo IFES, pelo INCAPER, pelo IDAF, pelo BANDES, que são atores que estão distribuídos nos municípios ou em coordenações regionais, que é uma característica do Espírito Santo, né? É importante a gente observar que o Reflorestar, como eu já disse, segue essa lógica da capilarização que as organizações públicas aqui têm na sua parceria com o BANDES, né? Considerando que o BANDES tem essa rede de consultores que estão espalhados aí pelos municípios do estado. Quando a gente observa essa rede, quando a gente leva em consideração a participação das pessoas nas oficinas e os dados da entrevista, a gente tem um aspecto dessa rede para o Espírito Santo que é uma abertura dos atores para construir, para colaborar, para desenvolver ações. Isso é uma marca dessa juventude, vamos dizer assim, dessa rede que ainda está em desenvolvimento. Outros destaques que merecem atenção é a atuação das secretarias municipais de Meio Ambiente e Agricultura e a existência de diversos viveiros públicos, né? E, de novo, aqui a presença bastante marcante, aqui o CBH de Itaúnas e o de São Mateus, bastante atuantes e que tiveram seus planos de bacia aprovados aí em 2018 e 2019. Agora a gente parte para a rede de recursos financeiros que foi feita, essa e as demais que nós veremos, foram feitas na segunda oficina que foi realizada em Boa Esperança, né? A pergunta que nós entregamos aos participantes aqui foi: entre os atores colocados na rede, quais interagem trocando recursos financeiros no contexto da restauração florestal nas bacias dos rios Itaúnas e São Mateus? Aqui a gente vê, de novo, o protagonismo de atores públicos e também um protagonismo aqui da Suzano, que tem uma rede própria aqui, olha, vocês podem ver, de circulação de recursos financeiros. Importante a gente destacar nessa rede 3 agrupamentos que são esses que estão marcados aqui. O do Reflorestar, que tem alta capacidade de distribuir, de captar recursos financeiros, tá? Ela pode não estar totalmente representada, mas ela está bem representada aqui nesse agrupamento. Aqui a gente tem um agrupamento da água, formado pela GER, pela ANA e pelos comitês de bacias, que está ligado ao Reflorestar por meio do Fundágua. E aqui um outro agrupamento bastante interessante, de educação, extensão e pesquisa, com os IFES, com o Instituto Jones, que também está presente aqui nessa rede de circulação de recursos financeiros. Esta rede aqui, que é uma rede que, como vocês veem, ela é mais densa, é a rede de troca de informações técnicas. A pergunta feita aos participantes aqui foi: entre os atores colocados na rede, quais interagem trocando informações técnicas no contexto da restauração florestal dos rios Itaúnas e São Mateus? A gente pode observar aqui que a presença da iniciativa privada é menor. Destacam-se os atores públicos, em rosa, e as organizações sem fins lucrativos, em verde, aqui com destaque para a SAP e para a ECOB, que tem aí trabalhos importantes na área de sensibilização, de mobilização, de articulação, a SAP agora com articulação bastante forte no comitê de bacia. E, de novo, notamos a presença dos comitês de bacia, tanto do Itaúnas quanto do São Mateus.
reforçando que este espaço é um espaço importante de articulação para o reflorestar. E aqui aparecem também os movimentos sociais ligados à terra, bastante pequenininhos ainda, em vermelho, mas eles estão aqui. Aqui nós temos a rede de insumos, de novo, a pergunta orientadora feita aos participantes foi: entre os atores colocados em rede, quais interagem trocando materiais e insumos no contexto da restauração florestal das bacias do Itaúnas e do São Mateus? Embora a rede não seja muito densa, ela está representada por atores de diferentes categorias e a gente pode visualizar isso pelo colorido. Ela está bastante colorida, significa que tem uma diversidade de atores, atores com diferentes naturezas. Então, aqui a gente pode destacar secretarias municipais, como a de Boa Esperança, onde foi feita a oficina, a segunda oficina. Podemos destacar a Suzano, o Centro Socioambiental José Bahia, a Floresta Nacional do Rio Preto, a Vale, a Caritas, que têm ou tiveram viveiros. Destacam-se também aqui a SEAG em Caper, pelo contato com as secretarias e produtores, por meio de projetos ou de extensão rural. E vale aqui também, de novo, a gente pontuar uma questão sobre o reflorestar, lembrando que o contrato do produtor rural com o reflorestar, nesse contrato é o produtor rural que se responsabiliza pela compra dos insumos. E por último, temos a rede de monitoramento, que foi feita com base na seguinte pergunta: entre os atores colocados na rede, quais interagem trocando informações ou realizando ações de monitoramento, fiscalização e auditoria no contexto da restauração florestal das bacias do Itaúnas e São Mateus? A gente vê aqui que o foco é o produtor rural e se destacam, além dele, o Ministério Público Federal, as empresas em azul, o IDAF, o ICMBio, a Polícia Ambiental e o IBAMA. Essa baixa densidade que a gente vê nessa rede, ela é esperada, ela é comum, é esperado que as ações de monitoramento sejam expandidas, o que está nítido aqui nessa figura, né? Por outro lado, também é esperado que os atores públicos apareçam como protagonistas nessa rede, e quando isso não acontece, isso pode indicar, pode significar um déficit de capacidade técnica ou de pessoal para realizar um monitoramento. De novo, eu chamo a atenção aqui, lembrando que no caso do reflorestar, quem faz o monitoramento dos projetos contratados são os consultores do Bandes por meio de monitoramento, acompanhamento fotográfico. Bom, voltamos à nossa figura e nós caminhamos no U em direção aos avanços, indo para a pergunta: quais são as oportunidades e lacunas para a restauração florestal nas bacias do Itaúnas e do São Mateus? Aqui nós temos algumas lacunas e algumas oportunidades. Nos nossos relatórios a gente tem uma lista muito maior, onde a gente explora isso. Aqui eu trouxe algumas, mas que são importantes, são aspectos que podem ser desenvolvidos e que podem trazer retornos positivos para a região. Então, vou começar ali pelas lacunas. A gente tem redes sociais que são pouco desenvolvidas, são jovens, isso já foi dito. O desafio que existe aí é desenvolver essa rede com mais parcerias, com mais projetos, com mais redes de trabalho, com mais sinergia. Mas é importante eu dizer que esse caráter jovem da rede também é um aspecto positivo, porque traz
uma abertura para construir, para colaborar, para inovar. Outro aspecto que se mostra como uma lacuna é a falta de indicadores ecológicos para o monitoramento da restauração florestal no Estado. Isso não é uma característica específica do Espírito Santo, mas há outros estados que estão já mais avançados nesse sentido. Então, é algo que merece ser desenvolvido no Estado. Nós temos aqui também como lacunas algo que foi bastante manifestado, tanto em oficinas quanto em entrevistas, que é a dificuldade do produtor rural em acessar informações sobre a restauração florestal. E aqui a gente vale a pena voltar à questão da mobilização, da articulação, da sensibilização, que pode ser feito por lideranças locais, que tem nos comitês de bacias um lugar importante para essa articulação ser feita, que tem nas ONGs também aí, ONGs importantes atuando nessa área que podem contribuir para isso, e que essa articulação, o caminho dela é um caminho que merece ser trilhado até o programa Reflorestar. E daí eu salto para a direita nas oportunidades, começando a falar do Reflorestar como uma grande oportunidade no Estado, que tem uma política de Estado para restauração florestal pensada para funcionar em larga escala, pensada para conseguir atingir todos os municípios do Estado e baseada, né, sustentada por um sistema de gestão bastante elaborado, né, um sistema de gestão que tem a capacidade de expansão, de fazer parcerias. Então, isso é um diferencial para o Estado do Espírito Santo, que dá para o Estado, especificamente para a região norte, uma potencialidade de avançar com a restauração florestal. Mora aí, nessa oportunidade, o trabalho de articulação, de construção de parceria, de buscar atores que possam fazer parcerias, e essas parcerias serem viabilizadas através do sistema de gestão do Reflorestar. Nesse aspecto, os comitês de bacia são atores importantíssimos, capazes de fazer essa articulação, bem formados, atuantes, com pessoas envolvidas, que têm uma capacidade muito grande de construir aí redes mais localizadas em suas bacias, que possam, em parceria com o Reflorestar, buscar formas de criar ações, de desenvolver ações que façam essa integração entre água e floresta, que é tão importante, tanto para a conservação das águas, quanto para a conservação das florestas. E aí, sementes sobre isso já vão aparecendo, como, por exemplo, a criação, né, da Câmara Técnica de Restauração Florestal, que está em processo de criação no Comitê do Itaúnas. E, por fim, uma outra oportunidade, que também é um diferencial da região de vocês e do Espírito Santo, é o acúmulo de conhecimento técnico em como se fazer restauração florestal pela atual Suzano, né, desenvolvida muito aí pela antiga Fibria. É um conhecimento muito avançado, reconhecido por outros estados. O Espírito Santo é reconhecido por outras unidades da atual Suzano como sendo o centro que está mais avançado nesse conhecimento, e do ponto de vista de gestão, a abertura da Suzano para parcerias, para a disseminação desse conhecimento. Bom, aqui eu vou convidar a Luciana Alves para fazer uma contribuição com esse slide. Eu vou passar a palavra para ela e depois eu volto aqui com vocês. Bom, aqui eu vou fazer uma breve contribuição
de uma etapa desse trabalho, que foi um diagnóstico das iniciativas de restauração que acontecem no território. Foi feita pelo Tiago Belotti, que foi a pessoa, né, que acompanhou e desenvolveu esse trabalho pelo WRI até o ano passado. E, assim, nossas limitações, assim como todo o trabalho que foi realizado pela USP, como a Luciana já colocou, né, existem com certeza outras iniciativas que não estão destacadas aqui, então eu não queria, né, deixar já esse recado, né, não tenha uma interpretação como se são só essas iniciativas que já aconteceram ou que estão acontecendo no território, mas isso é um recorte do que foi possível conhecer, observar nas idas a campo que o Tiago fez durante o período que ele estava à frente do trabalho nesse território no Espírito Santo. Eu acho que o mais importante de destacar é que existem instituições locais com potencial para desenvolver ações de restauração e de se conectar com outras instituições, com outras iniciativas e potencializar a restauração no território para além de programas institucionais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para os programas maiores, também entender o que a gente tem de potencial no território e quais são as empresas, né, para conexões entre as instituições. Então, a gente traz aí destaque para o Centro Social e Ambiental José Bahia, em São Mateus, que desenvolve ou já desenvolveu ações de recuperação de nascentes, plantio de mudas, tem um viveiro florestal, que pode ser um potencial aí para a produção de mudas, para a restauração. O MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, é um movimento que trabalha na base com a agricultura familiar, trazendo não só a restauração ecológica, mas também trazendo o componente econômico, né, com sistemas agroflorestais, apoiando ações de restauração com sistemas agroflorestais, que tem também tem técnicos, né, que podem apoiar esse processo de restauração. O Viveiro Florestal Municipal em Boa Esperança, que tem esse potencial para a produção de mudas também. A Caritas, que já foi destacado pela Luciana, né, que tem presença em todo o território, nas duas bacias, que atua voluntariamente em vários projetos de restauração e também está presente nas redes que foram apresentadas pela Luciana. E temos também o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que vem desenvolvendo também sistemas agroflorestais, forma de restauração econômica, né, com fins econômicos, assentamentos rurais em vários municípios da bacia. Mais recentemente, eles lançaram uma campanha de 100 milhões de árvores em 10 anos em todo o território nacional. Dessa meta, 500 mil hectares para o estado do Espírito Santo, então existe uma possibilidade aí, né, de conexão com outras ativas, já existe uma conexão que vem fazendo com o Reflorestar, com outras iniciativas locais para cumprir essa. Também tem viveiros de mudas com espécies nativas, viveiro fica em São Mateus, atualmente tem 200 mil mudas nesse viveiro, que também podem ser utilizadas em parcerias, em outros projetos. Então, esse é um recorte que a gente coloca, assim, mas a ideia é mais colocar isso como o cenário, para mostrar que existe um cenário real que pode ser apoiado, existem parcerias, né, todas essas ações, elas aconteceram, né, dessas instituições aconteceram porque houveram parcerias, algumas iniciativas teve financiamento de projetos, né? Então, a ideia é mostrar que a gente tem potencial também para ações locais, para fortalecer conexões, para restauração acontecer no território numa escala local. Lu? Pode continuar, Luciana. Obrigada.
Bom, estamos caminhando para o final e voltamos naquela lista enorme de princípios, lembrando que os princípios são como se fossem norteadores, como se fossem pequenas bússolas mostrando para que caminho que nós devemos ir. Então, essa figura, ela é como se fosse um termômetro, ela não é uma figura definitiva, ela é preliminar e ela pode mudar. As cores que a gente tem aqui à direita são como as cores de um semáforo, então a gente precisa prestar atenção para o que está em vermelho e precisa cuidar para aquilo que está verde. E então eu vou dar alguns exemplos para vocês para mostrar um pouquinho como que essa tabela ela ajuda a, por exemplo, orientar que ações que são prioritárias, como os planos de gestão podem ser feitos, como projetos podem ser idealizados. Então, por exemplo, em verde, eu vou pegar esses dois princípios aqui embaixo, a garantia de longo prazo aos processos de restauração florestal e um sistema de governança legitimado pelo poder público. Isso são dois princípios que são muito importantes para que um sistema de governança se desenvolva e se perpetue no tempo, né? E a gente tem aqui uma cor verde, né? Isso aqui está representando uma ligação direta com o reflorestar como política de Estado, estruturado sobre um sistema de gestão altamente capaz de atender esse Estado, e a forma como ele foi concebido e como ele tem funcionado também dá garantia de longo prazo aos processos de restauração florestal. Em amarelo, eu vou escolher esses três princípios aqui, que são a inclusão de atores locais no centro das decisões sobre a restauração florestal, a existência de mecanismos de resolução de problemas e conflitos e a existência de mecanismos de monitoramento. Então, com base no que eu disse, com base nessa contribuição que a Luciana deu agora há pouco, a gente vê que isso aí está em amarelo porque já está sendo desenvolvido, mas há muito avanço ainda a ser feito nas direções para melhorar cada um desses princípios, pensando no que é a restauração florestal no norte do estado. E na cor vermelha eu vou escolher a cadeia de restauração florestal otimizada, que é um grande desafio, isso não é exclusivo do Espírito Santo, acho que a gente pode generalizar isso para o Brasil, mas é algo que precisa de mais energia, de mais recurso, de mais trabalho para que possa avançar, e que é muito importante por diversos motivos, inclusive para despertar uma motivação, um interesse, um propósito para quem é dono de terra e precisa restaurar. E, por fim, a gente vai terminar com algumas mensagens-chave aqui para o território do Itaúnas e do São Mateus. Eu volto a repetir que há oportunidades de articulação de ações dos comitês de bacias com o reflorestar. Nós vemos aí uma grande oportunidade de criar ações aí conjuntas entre esses dois atores. Há oportunidades de intercambiar o conhecimento técnico acumulado com a Suzano. Também já mencionei isso é uma característica da região de vocês, está próximo de vocês, é um conhecimento que é facilmente acessado por vocês por conta dessa proximidade geográfica. Há oportunidades de muitos tipos de parcerias, como com as grandes ONGs, aqui eu cito a TNC e o WRI, que já estão trabalhando na área e têm dado continuidade em ações na região, e também chama atenção para a importância dos IFES, dos institutos federais, embora estejam em crise, mas eles estão muito espalhados pelo Espírito Santo e são atores com recursos muito ricos, tanto para a formação de pessoas,
quanto para a elaboração de ações de extensão e também como um ator que faz ponte entre diferentes atores. A gente já vê aí a atuação do IFES, quando a gente vê pessoas formadas que estão atuando nessa área no Espírito Santo, então é um ator muito importante também, e também uma característica específica aí da região norte, muito rica. Outra mensagem, necessidade de integrar o sistema do IDAF ao sistema do Reflorestar. Em março, agora, nós já tivemos notícias que isso está sendo desenvolvido, então, são dois atores que precisam aí da integração de algumas faces de seus sistemas de gestão, para que haja aí uma sinergia, né, para que não se faça trabalhos repetidos ou se perca energia. E, por último, eu deixo aqui uma mensagem que essa capacidade gerencial do Reflorestar, que é uma experiência muito rica do Estado do Espírito Santo, ela pode ser adotada ou aprendida em outras bacias hidrográficas, né? Fora do Estado, em outros estados. Por que eu deixo isso como mensagem? Porque, obviamente, outros estados podem se beneficiar com esse exemplo, mas ao fazer isso, isso é um caminho recíproco, num caminho de levar essa iniciativa para outros estados, certamente benefícios e sinergias voltarão para o estado, voltarão para o Reflorestar. Então, eu termino aqui e agradeço a todos por me ouvirem aí nessa quase 1 hora. Luciana, muito obrigada pela apresentação. Muito importante todo esse trabalho. Eu não vou me delongar muito, vou abrir para as questões, né, para a gente poder cumprir aí o tempo que nós destinamos para esse webinar. Nós temos bastante questões. Eu vou, primeiramente, passar pelos comentários gerais e deixar perguntas para depois, tá? Então, como comentários gerais, né, a Soliane Oliveira Souza trouxe uma iniciativa que acontece desde 2018, conduzida pela Igreja Católica de Pinos, que chama Projeto Olhos d'Água, sobre os olhos de Deus. Então, obrigada, tá, Soliane, por trazer. Acho que todas as iniciativas elas são importantes serem destacadas. Então, a gente vai também citar como mais uma das iniciativas que acontecem no território. O Diógenes da Costa Nunes, ele nos alertou aqui sobre a letra verde e azul nos mapas que estavam com o mesmo nome, realmente, tem um erro ali de digitação, Diógenes, e a legenda azul, elas são as instituições privadas com fins lucrativos, tá? As duas estavam como instituições privadas sem fins lucrativos, então a legenda azul, ela é privada sem fins lucrativos. Vamos lá. O Tiago, ele trouxe algumas questões também. Oi. Desculpa te interromper, eu não percebi esse erro. As azuis são as com fins lucrativos. Isso, eu já destaquei isso, né? Bom, o Tiago Belotti Silva, ele também trouxe algumas contribuições, falando, né, das pequenas instituições locais que trazem o componente de voluntariado e cooperação comunitária, que isso é muito importante, que precisa ser sido e desenvolvido. Obrigada, Tiago. Ele fala do desafio do Reflorestar, que é recurso financeiro, então, que é importante pensar em quem vai pagar a conta no norte do Espírito Santo. O programa ele tem já está nos seus limites de investimentos. O Tiago também trouxe para a gente, né, sobre a iniciativa de agrofloresta na fazenda de Itaúnas, importante destacar também essa iniciativa. Por fim, o Tiago reforça aqui mais uma instituição presente no WWF Brasil, que desde 2019 tem sido também um ator da restauração no Espírito Santo, atua mais numa institucional, mas também
acha que vão trabalhar com os demais atores nas bacias do Espírito Santo, incluindo São Mateus e Itaúnas. Que ótimo, Tiago, acho que é uma parceria extremamente importante e relevante para fortalecer as ações de restauração do Estado. O Carlos Humberto também trouxe algumas considerações. Ele coloca sobre que, ele destaca, né, que nós temos hoje o Atlas da Mata Atlântica do Espírito Santo, que mostra a florestal no estado por municípios e por bacia hidrográfica. Este Atlas é reflexo apenas dos resultados do Reflorestar. Então, na verdade, ele traz uma pergunta, né? Se é possível a próxima edição do Atlas ser realmente de todo o estado, nesse caso, incluindo outras iniciativas existentes. Eu vou tomar liberdade de já responder essa questão, que a gente não sei se tem a previsão de uma segunda edição do Atlas, né, como é uma iniciativa dada, eu imagino esse Atlas, a publicação, então eu acho que dá para a gente saber um pouco mais e, enfim, tentar de alguma forma contribuir com essas questões, né, trazendo essas outras iniciativas, como a gente também prever publicações desse trabalho, onde vamos estar destacando as outras iniciativas, a gente pode pensar em alguma forma disso ser considerado, sim, tá, Carlos? Só que lembrando que esse Atlas o organizador dessa informação que é responsável, então também é algo que não sei como que a gente poderia considerar, mas vamos deixar registrado isso. O Emerson também, do Comitê de Bacias, presidente do Comitê de Bacias de São Mateus, ele taca, né, uma correção, que os municípios que compõem as duas bacias, 16 municípios, e um dos slides iniciais a gente fala de 16 municípios. Obrigada, Emerson, por essa contribuição, a gente estar atento aí para as correções. Bom, isso foram considerações gerais, né, que foram colocadas, e foram colocadas também algumas perguntas. Para facilitar, para a Luciana principalmente, eu vou fazer perguntas em blocos, 3 perguntas de cada vez, e vocês fiquem à vontade para continuar colocando outras questões, tá? Durante as respostas, as perguntas e respostas. Bom, então, Luciana, oi. eu gostaria só de comentar muito rapidamente, muito rapidamente, assim, os comentários que foram feitos. Bom, primeiro queria mandar um abraço para o Tiago, peço licença aqui, que bom que você está aí, Tiago. Obrigada pelas contribuições. Algumas coisas que você disse estão no nosso relatório, outras são novas, são informações novas para nós, como a questão do WWF. Fico feliz que ele esteja atuando na área. E para o Emerson já havia me corrigido sobre os municípios. E eu fui nos 2 comitês e fiz a lista dos municípios. E a minha conta deu 16, e aí, se há um erro, eu gostaria de saber, Emerson, porque eu estou me baseando no que está lá na página dos comitês. Dá um total de 16 municípios, mas São Mateus, Boa Esperança e Ponto Belo, eles estão nas 2 bacias. Então, se eu não contá-los 2 vezes, eu chego nesse número do 16. Como você já havia me chamado a atenção sobre isso, se a minha conta está errada, eu gostaria de saber, porque pode ser que esteja faltando algum município que eu não estou contando e que não está ali nas páginas do comitê, dos comitês. Porque era importante a gente fazer isso direitinho. E para mim é importante dizer, porque ele já tinha me chamado a atenção e eu fui lá, refiz a lista, porque antes eu contava 14. E aí, quando eu fui recontar, eu cheguei nesse número 16. Obrigada, Luciana. Antes das perguntas, uma outra consideração que foi aqui pela Soliane, é que hoje também acontece o projeto Plantio Brasil no território,
que é uma iniciativa conduzida pelo Carlos Humberto e que tem uma presença forte lá no território também, uma iniciativa bastante importante. Então, como eu disse, vou tentar fazer blocos de 3 perguntas, tá? E aí a gente vai respondendo. Quem tiver opções, podem ir colocando, por favor, no Q&A, que está ao lado do chat, porque pelo chat fica mais difícil organizar. Vamos lá. Então, o Carlos Humberto, ele coloca a seguinte pergunta: o Bandes é remunerado para fazer a gestão operacional do Reflorestar? Positivo, qual a forma de geração? Pergunta. A segunda pergunta, também do Carlos Humberto, né? A dificuldade do produtor em acessar informações sobre restauração florestal também alcança outros atores da sociedade civil. Será que não é oportunidade de implementar a transparência nos processos? E uma terceira pergunta, também do Carlos Humberto. É verdade que a política de Estado de restauração florestal, política mantida sem qualquer aporte financeiro do governo do Estado? Eu abro para a resposta e depois eu faço as próximas perguntas, pode ser? Luciana, a primeira e a última pergunta, o som foi cortado, eu não ouvi elas inteiras. A primeira pergunta é sobre o Bandes, se ele é remunerado para fazer a gestão operacional do Reflorestar. E caso positivo, forma de remuneração. E a última pergunta é sobre a política de Estado de restauração florestal. Se é verdade que é uma política mantida sem qualquer aporte do governo do Estado. Sem qualquer aporte financeiro do governo do Estado. Tá, eu vou tentar respondê-las. Sim, nós não sabemos em detalhes como é, mas nessa parceria entre o Reflorestar e o Bandes, sim, há um pagamento que eu não sei como se constitui, mas sim há. Então, o Bandes se responsabiliza por atribuir aos seus consultores o atendimento de todos aqueles que estão cadastrados na plataforma do Reflorestar. Sobre a falta de acesso de informação ao produtor rural, eu não me lembro a pergunta, qual foi, desculpa, essa coisa de várias perguntas ao mesmo tempo, eu fico pensando em uma e esqueço a outra. Como melhorar isso? Será que foi essa pergunta? Você pode responder, Tilo? Posso sim. Sobre transparência nos processos, né? Sobre a dificuldade do produtor em acessar informações sobre restauração florestal. Tá. O que eu posso trazer alguns elementos aqui, Carlos Humberto, que talvez ajudem a gente a pensar isso. Esse problema de acesso à informação, ele tem vários fatores que contribuem aí. Eu vou pontuar alguns. Uma sinalização, eu vou primeiro falar do reflorestar, depois trazer outros elementos. Com relação ao reflorestar, o reflorestar tem uma sinalização de que precisa de um investimento maior em comunicação, nesse sentido de tornar mais disponível e pública as informações sobre o reflorestar. Isso não significa necessariamente a comunicação com o produtor rural, porque a lógica do reflorestar, ao menos nesse período que nós investigamos, é que essas lideranças locais, que pode ser um indivíduo, pode ser uma ONG local, pode ser o próprio comitê de bacias, que eles são muito importantes como atores articuladores para reunir e informar os produtores rurais de sua região e, a partir disso, construir essa comunicação com o reflorestar. Então, este é um aspecto. Um outro aspecto
que é importante. Tem a ver com o modo de vida do produtor rural. O produtor rural ele está no seu cotidiano, então, como trazer a informação para ele é algo que pode ser construído de várias formas. Pelo Incaper, mas o Incaper está em crise, então como tratamos desse ator que está em crise? Pode ser por meio das ONGs, mas a gente encontrou nessa região poucas ONGs atuantes. No entanto, por exemplo, a SAP tem um trabalho extremamente forte de sensibilização, de mobilização nesse nível de quem está ali no nível local, né? Então, há pessoas trabalhando sim com isso. O segredo é como criar sinergias para que também esses atores locais consigam se fortalecer em termos de recursos para poder expandir as suas ações. Outro aspecto que também é importante, a gente vê nessa região, ou a gente não conseguiu mapear, então eu falo isso com muita cautela, uma atuação muito forte das universidades. Pode ser uma limitação no nosso olhar, mas as universidades também são atores importantes que servem como ponte para esse tipo de questão de levar a informação. E aí o IFES, eu volto a dizer, é um ator extremamente importante. Então, temos um outro ator aí bastante potencial, que a gente não teve condição de olhar de perto, porque não era o nosso objetivo fazer esse estudo no nível local com detalhe, mas que é uma preciosidade também da região de vocês, que são as escolas família agrícola. Porque ali são indivíduos que estão diretamente em comunicação com seus familiares. Então, talvez a pergunta seja como fortalecer essas redes de comunicação. E aí, na minha opinião, olhando para o território de vocês, isso se faz do nível regional ou municipal para baixo, para o nível local. E existem instituições que atuam no estado que são importantes, sim, o Incaper é importante, eu vejo os comitês de bacias como muito importante. E não vejo o programa Reflorestar com este papel. A gente deve pensar no programa Reflorestar como se ele fosse um sistema, entre aspas, uma máquina de gestão que funciona muito bem e que é capaz de absorver demandas. Mas ele não tem esse papel de fazer essa articulação direta com o produtor. Com relação à política de Estado, eu não sei se eu sei responder essa sua pergunta. O pouco que nós investigamos sobre isso é que existe, em alguma medida, uma autonomia do programa Reflorestar com relação à questão financeira. Essa autonomia foi prejudicada com a crise que o Brasil vem vivendo desde 2016, quando o programa Reflorestar teve uma redução com relação ao acesso dos recursos que vêm do petróleo que iam direto para o Reflorestar. Tá? O nosso conhecimento sobre isso ele também não é muito aprofundado, então eu tenho dificuldade de responder com mais detalhe. Obrigada, Luciana. Lembrando que a gente tem mais 7 minutos e temos algumas perguntas bem relevantes, então vamos tentar, vou tentar de novo 3 perguntas, tá? E vamos tentar responder aí no nosso tempo. O Emerson Rodrigues Machado, presidente do comitê do São Mateus, ele coloca dos 28 mil hectares citados, que é citados como áreas com potencial, né, para restauração, podem ser considerados como áreas prioritárias para restauração? Então, ele tem essa pergunta e também tem uma pergunta sobre monitoramento. Como relacionar os atores, né, se estão presentes na rede de monitoramento ao plano de bacias hidrográficas recém-aprovado? E temos uma pergunta também da Gabriela Medo. A partir dos resultados da pesquisa, já há algo esboçado para a aplicação dessas diretrizes que a pesquisa apontou, no sentido de avançar para o futuro?
pode ficar à vontade para responder. Eu estou com o microfone fechado. Eu gostaria que você repetisse a segunda pergunta do Emerson, porque sua voz ficou cortada. Repito, sim. Ele faz um destaque sobre a rede de monitoramento, como interrelacioná-los ao plano de bacias hidrográficas recém-aprovado. Você pegou as três perguntas, Luciana? Peguei perguntas difíceis. Vamos lá. As do Emerson são difíceis. Eu não sei responder a primeira, se esses 28 mil hectares, se eles são todos prioritários. Eles são considerados no ROAN como potenciais para restauração. Então, eu não sei te responder, Emerson. Como a rede de monitoramento pode ter relação com o plano de ação das bacias. Eu não tenho uma resposta pronta, Emerson, mas como que eu, que sou um ator de fora, vejo? Eu vejo dois aspectos. Um comitê de bacia extremamente forte, aliás, e muita coisa para ser feita com monitoramento. Eu vejo que são dois, como se fossem dois nichos a serem preenchidos, e para isso é preciso articulação, buscar oportunidades. Então, por exemplo, no seminário do WRI em São Paulo, me lembro que Sossai comentou sobre avanços em ações de monitoramento. A TNC vem trabalhando com monitoramento, então buscar conversar com esses dois atores. Será que não seria daí que viria a resposta para a sua pergunta? Eu vejo que são, talvez eu não consiga ver, pode ser uma limitação minha, integração agora, mas eu vejo potencial de integração. E aí eu vou emendar na resposta que eu vou tentar dar para outra pessoa, que eu não consegui anotar o nome, que do que a gente apresentou, o que mostra esse avanço para o futuro. Bom, quando a gente mostra que o Estado do Espírito Santo tem um sistema de gestão para a restauração forte, muito a se fazer na região norte, mas muita abertura para se construir. Muitas pessoas preparadas e um potencial de trabalharem em rede muito forte. O que eu diria? Eu diria que uma forma de pensar no futuro seria olhar para aquelas lacunas e oportunidades, e no futuro haverá um documento mais completo disponível sobre isso, cruzar isso com os princípios e ver onde que é muito importante que ações sejam desenvolvidas e onde estão as oportunidades. E nesse cruzamento, buscar construir ações. Eu vejo a construção de ações ganhando concretude, vamos assim dizer, quando vocês que são atores da região começam a costurar parcerias. Então, quando eu vejo a SAP junto com a Simone começando esse movimento de instaurar a Câmara Técnica de Restauração Florestal, isso é um avanço para o futuro. É a criação de um espaço onde esse tema específico será tratado no contexto do Itaúnas, integrado com a questão da água. Então, às vezes, a gente espera grandes ações, mas é a partir das pequenas ações que elas vão se desencadeando em rede. Obrigada, Luciana. Eu queria contribuir um pouco aí nessas questões que foram colocadas. Primeiro, em relação à rede de monitoramento, né?
eu entendo que essa informação pelo projeto de quais são as instituições presentes nessa rede de monitoramento, como que se dá o fluxo delas, eu acho que é uma informação importante para se pensar tanto em definição de indicadores e parâmetros para monitoramento, para se pensar que nível de monitoramento que vai ser considerado no plano de bacias hidrográficas, da qualidade da água, monitoramento da restauração, monitoramento da diminuição de carreamento de sedimentos, por exemplo. E aí, pensando nisso, é possível identificar para essas redes de atores que foram mapeadas qual ator que pode contribuir em cada fase desse processo, sabe? Quais as possíveis parcerias para capacitação, por exemplo, de instituições e do sistema todo para a definição de um protocolo de monitoramento, por exemplo. Então, eu acho que a relevância dessa informação, não só do monitoramento, estou trazendo para o monitoramento porque foi uma questão colocada pelo Emerson, mas para todas as redes, né? Quando a gente pensa em recursos financeiros, por exemplo, quem são os atores presentes nessa troca, nesses fluxos, né? Que a gente poderia conectar. Então, eu acho que vai um pouco por aí. Não sei se a gente conseguir responder, Emerson, mas, como sempre, a gente está aberto até para depois do webinar poder construir mais e colaborar, né? O Thiago até coloca aqui como um comentário sobre a adesão, né, do plano de bacia ao projeto, ele tem total adesão ao projeto. Existe essa possibilidade de apoio, né, que as informações geradas elas podem apoiar vários processos no tório, um deles a priorização das etapas de restauração, né, já respondendo também sobre a questão das áreas, e 28 mil são áreas prioritárias para restauração. Elas são áreas mapeadas como unidade para a restauração, considerando alguns aspectos como produção de água, carbono, diminuição de sedimentos, e a partir dessas oportunidades, a priorização é uma etapa seguinte, né? Então, a gente indica as oportunidades e essa priorização ela é feita com essa informação. O Carlos Humberto faz uma questão aqui, para a gente já está avançando no horário, eu vou ler aqui rapidinho. Como foi no chat, acaba sendo mais difícil aqui a leitura. Deixa eu encontrar. Ele fala sobre o Espírito tem um programa de restauração forte, o Reflorestar é um programa muito específico e ainda não tem a capilaridade que poderia ter. Então, assim, está registrado esse comentário. Essa integração do sistema IDAF Reflorestar, ele fala sobre a integração desse sistema. É fundamental que essa movimentação seja totalmente transparente para os atores, da sociedade em geral. É bom alinhar os conceitos de monitoramento e fiscalização, com certeza, duas coisas bem distintas, tá, Carlos Humberto? Ele fala, né, que os atores apresentados no fluxo, na rede, né, na rede de monitoramento, boa parte exercem fiscalização, né, mal exercem fiscalização, ele não identifica, pelo que eu entendi, né, não está escrito aqui, não identifica como monitoramento. Bom, esses foram os últimos comentários no chat e no Q&A. E, por fim, eu gostaria de agradecer todos os que permaneceram até o final. Foi, assim, é muito importante a gente ver essa participação, né? Como eu disse no início, a nossa intenção era fazer esse evento presencial, não foi possível por conta do atual cenário, né, que a gente está vivendo, que está sendo um grande desafio para todos nós, estamos ajustando as nossas atividades,
Temos buscado manter as nossas atividades, né, os nossos projetos, incluindo aí, né, o território do norte do Espírito Santo. E esse webinar faz parte desse processo, né? Nós tínhamos marcado uma atividade presencial, como ela não foi possível, a gente fez questão de manter nesse novo formato, mas a nossa intenção é voltar no tempo, assim, tudo isso passar, e a gente se coloca, né, totalmente à disposição para outras questões também. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no final, né, como contato também. Então, outras questões que vocês tenham, outras contribuições são muito bem-vindas. Ao final desse webinar, vocês vão receber um link para pesquisa sobre essa atividade. Eu peço, por favor, que vocês respondam. Isso vai ser bastante importante para a gente poder melhorar para um próximo. E gostaria de lembrar novamente que está sendo gravado esse webinar e ele estará disponível no canal do WRI no YouTube em breve. Meu e-mail acho que já está aqui, né? Para qualquer dúvidas e comentários que vocês tenham, fiquem à vontade para a gente continuar em contato, tá? Agradeço especialmente aí para o Carlos Humberto, que está presente, aos membros dos dois comitês e todas as pessoas que tiveram a disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Isso, pessoal. Luciana, quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Muito obrigada pela participação. Eu quero agradecer a audiência de vocês, os comentários. Eu acho que os comentários são muito bem-vindos para a gente não só aperfeiçoar, né, os dados que a gente tem, mas também para a gente enxergar, às vezes, limitações que a gente não está vendo, né, considerando que foi um estudo diagnóstico curto. Então, eu agradeço e digo para todos se cuidarem, fiquem em casa, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom final de dia para todos.